Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre contadores. O que eles são, como que nós usamos e como nós construímos. Basicamente, e antes que a gente comece a falar de contador, gostaria de dar mais um exemplo de como a gente pode criar registradores com funções específicas. Nesse caso aqui, o que nós temos? A gente pode, por exemplo, esse aqui, se vocês reconhecerem, ele é um registrador de deslocamento, certo? Serial, ele tem entrada serial. E o que a gente faz? A gente coloca uns taps, ou seja, umas derivações em alguns pontos, com o seguinte objetivo. Digamos que entre a sequência, neste caso, 1, 0, 0, 1. O que ela vai fazer? Como a gente tem esses dois inversores no segundo e no terceiro bit, quando esse padrão entrar, porque a gente tem essa porta NAND aqui, ele vai ficar ativo. Bom, ele vai a zero, né? Normalmente ele está sempre no nível lógico 1. Nesse caso aqui ele vai a zero. O que é isso? O que pode ser isso? Como isso pode ser usado? Isso pode ser usado, por exemplo, como uma combinação de um cofre, por exemplo. Isso é algo que poderia ser feito. Então, isso é uma forma de você detectar uma sequência. Outro caso onde você pode usar uma sequência dessa natureza. Imagine que você tem, por exemplo, um roteador Wi-Fi, e aí você manda um preâmbulo, ou seja, uma sequência de alguns bits ah, para esse. Você manda assim, o seu roteador te manda uma sequência, ou para todos os dispositivos que lá tiverem, né, na sua casa, celular, computador, por aí vai. E aí o que você pode fazer? Você tem como que você descobre para quem que é a mensagem? Então você manda um preâmbulo e neste preâmbulo que você pode configurar, você detecta, bom, se acontecer de vir esse preâmbulo, digamos, com padrão 1001, ou seja, o endereço dessa mensagem, eu sou o destinatário, então esse vem o endereço, então serviria como um número para que eu possa encaminhar a mensagem. Então esse é um outro exemplo que a gente pode colocar para reconhecimento de padrões utilizando registradores. Contador, a gente tem aquela ideia de que contador é só aquela sequência crescente, por exemplo, de números binários, né, que vai de 0 até, digamos aqui, 4 bits, de 0 até 15. Mas não, na realidade, a gente tinha começado até a explorar na aula anterior, na realidade é uma sequência de um conjunto fixo de padrões. Imaginem ou lembrem que o código de Gray, ele não necessariamente uma sequência que a gente está acostumado, né? Ele não vai de 0 a 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ele varia um bit só por vez. Então, você pode, inclusive, construir um contador Gray. Essa é uma possibilidade. O importante é que, nesse caso, que aqui está, que é um contador em anel. O que é um contador em anel? Ele recicla o último bit e coloca aqui na entrada. Esse conceito é muito importante, por quê? Porque nós vamos usar esse conceito no trabalho que a gente vai fazer com os registradores de deslocamento com feedback linear. Mas esse aqui, ou seja, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Só que a gente vai colocar uma lógicazinha para criar a sequência de números aleatórios. Mas aqui, por enquanto, o que é que a gente precisa entender? Só que você coloca um bit, por exemplo, você seta um desses flip-flops com 1, e à medida que o clock vai propagando, você vai empurrando esse 1 e o 0 vai circulando, tá certo? Então, como que fica isso? Bom, a gente pode explorar isso daqui a pouquinho, mas uma outra ponto que a gente pode trabalhar, que a gente está mais habituado, seria um contador binário com flip-flop tipo D. Certo? Como que a gente faz a contagem com flip-flop tipo D? Então percebam bem que a lógica ela pode parecer, vocês percebam aqui que tem uma espécie de uma lógica de carry, né? Mas como é mesmo que isso aqui funciona? Então observem bem, a gente tem uma porta chora aqui e ela tem um numeral 1 aqui nessa entrada. Tá? Então é só isso. A entrada desse primeiro flip-flop, que é o bit menos significativo, ela sempre faz uma operação de forma que eu tenho 1
E aí entrou no D, como é o Q mais vai ser igual a D, então depois do primeiro ciclo de clock eu tenho 1 aqui, e aqui agora passa a ser 0, e assim sucessivamente. Ou seja, ele fica sempre alternando esse bit aqui. Então esse é o bit da, vamos dizer, unidade. Da dezena, da centena e do milhar, como que ele vai usar? Eu estou falando esses dezenas, centena e milhar entre aspas, naturalmente. Eu só estou mudando a ordem, né? Eu estou mudando só o grau a hierarquia, né? Do bit que a gente está discutindo, seja do menos significativo até mais significativo. Então percebam que agora, para que esse bit aqui ele possa alterar e eu possa colocar aqui na entrada do próximo flip-flop um valor que corresponda à devida sequência, o que eu preciso de ter? Bom, eu preciso que a saída de out 1 seja 1, então tem uma porta end aqui, a saída de out 2 seja 1 também, para que aí sim essa entrada desse flip-flop, dessa porta short que aqui está, possa comutar. E assim sucessivamente. Então, se tiver um outro bit 4, aqui o bit 4, naturalmente, ele só vai poder comutar depois que todos esses aqui estiverem iguais a 1. Por isso que eu tenho aqui essa porta end com 3 entradas. Então, esse aqui é um outro exemplo, né? A outra forma da gente construir isso daqui pode ser, assumindo também esses flip-flops tipo D, a outra forma que a gente pode construir é escrevendo a tabela verdade, que é aqui que vocês estão vendo. Tá certo? Na tabela verdade, então, o que nós temos? A gente tem o DA, né? Aqui eu estou fazendo só de 3 bits para poder ficar mais simples. Então, a gente tem o DA, né, que vai ser igual, vai ser igual a mais, o DB e o DC, e assim sucessivamente. Então, quando a gente coloca dessa forma, a gente consegue criar os mapas de Carnot, respectivamente, para cada um desses cenários aqui, que é saídas desses flip-flops, como que elas vão se comportar, tá certo? Então, mais é sempre o estado lá na frente, tá? Então, naturalmente, é fácil a gente construir este contador dessa forma, tá? Mas a gente poderia colocar, por exemplo, um contador gray, né? Onde muda só um bit de cada vez. Então, percebo que a gente criar um contador, qualquer ele que seja, que a ordem que assim for, se quisermos criar um contador que seja, por exemplo, só de números ímpares, só de números pares, só de números decrescentes, a lógica vai ser sempre a mesma. Você cria o seu estado atual e o próximo estado. E a partir daí a gente faz os mapas de Carnot dessa forma. Então veja que para cada um dos bits aqui que a gente tem, né, na entrada de cada um desses flip-flops, a gente vai ter algumas configurações. Então essas aqui, se vocês observarem, né, elas são a forma que da gente colocar a devida lógica combinacional. Então vamos dar uma olhada aqui. Então quem que é, no caso do DA aqui? Se vocês olharem, aqui neste caso, C não conta nada, certo? E aqui, e o B também não conta. Então, na prática, o DA é simplesmente igual a mais. É simplesmente isso. Depois vai ficar claro a hora que eu mostrar o circuito para vocês. E o DB, o que o DB vai ser? O DB vai ser quem? Então, se a gente olhar, nós temos aqui, não tem C, tá vendo? Olha que tanto faz C. Então, ele vai ser quem? Um AB mais BA. Tá vendo que tá claro aqui, olha? Aqui tem a B mais BA, eu estou falando A short B. Por quê? Porque aqui eu tenho BA, certo? 0, 1, e aqui eu tenho a BA 1, 0. Então eu tenho B barra A mais B A barra. Pronto, aqui está aqui essa outra expressão. E aqui no caso do C é um pouquinho mais complicado, como vocês podem perceber. Por quê? Porque nós temos algumas possibilidades aqui da gente escrever, né? Então vamos ver como que isso aqui fica. Aqui a gente vai ter então, por exemplo, neste caso aqui, né, a gente tem o C, B, a gente elimina CB barra, tá certo? Que aqui está, é fácil da gente enxergar. Se eu pego esse
esse outro cara que está aqui com esse, a gente vai ter o C A barra, e esse cara, então tem CB barra, CA barra, e mais quem? Quem que é esse elemento? Esse vai ser o ABC barra, tá certo? Então, vai ser ABC barra, ou CB barra, ou CA barra, que corresponde a esse outro. Dessa forma, isso que nós temos aqui, e a gente pode, subsequentemente, fazer essa simplificação. Então, o contador binário, eu derivei para você, seja olhando, assim, mais ou menos com a lógica que a gente faz de cabeça, naquele caso, para uma forma mais programática da gente construir, que é o que eu estou chamando a lógica mais programática, é quando a gente pode, então, escrever uma tabela verdade e aí, a partir daí, determinar qual que é a sequência de bits que a gente tem. Então, o bit menos significativo agora a gente colocou à direita e o mais significativo à esquerda. E aqui ele representa, né, o que é que entra na entrada B, tá certo? Então, aqui vocês observem como que como ele vai entrar, tá certo? Então, é a forma como a gente coloca os dados para DA, DB e o DC. Vamos lá? Então vamos ver então. Então o que nós temos aqui neste caso? Aqui a gente tem o A, certo? Que está aqui colocado, né? O A vai ser igual a barra, porque a gente tem um ou exclusivo A, tá claro? Aqui nós temos o A barra B barra, que está entrando aqui nesse D. Aqui está vendo um ou exclusivo aqui. E neste outro caso, na entrada DC, o que nós temos? Na entrada DC, nós vamos ter quem então? Nós vamos ter o C, ou exclusivo com quem? A, B. A e B. É isso que está aqui. Então, isso é o que eu tinha hoje para comentar com vocês sobre contador binário. A noção de contador em anel nós vamos explorar mais subsequentemente na próxima aula. Mas eu gostaria já de conectar esses conceitos para vocês logo aqui de saída. Obrigado.